Bem-vindo ao canal No Coração da Obesidade, onde a gente vai discutir temas da cardiologia, de cardiometabolismo e, claro, de obesidade. E hoje eu vou falar um pouquinho com vocês sobre o tema que acho que todo mundo quer saber, que as pessoas mais perguntam hoje em dia, que é: depois que você começa o uso de um remédio para a obesidade, as famosas canetas emagrecedoras, quanto tempo eu preciso tomar? E hoje em dia eu vejo que existem várias formas de responder essa pergunta, né? Existe a forma fácil, que é dizer que a obesidade é uma doença crônica, então pode ser que essa caneta seja para o resto da vida, mas existe a forma realista, que apenas uma em cada 10 pessoas que tem condições, tem indicações de tomar o remédio, vai ter acesso a ele. E muitos deles não vão ter acesso ao resto da vida. Inclusive, qualquer um de nós está sujeito a intempéries do dia a dia e às vezes passar por um problema e precisar parar. E aí, o que a gente vai fazer? E aí eu percebi que a melhor resposta para essa pergunta é tratar a obesidade como a gente trata as outras doenças cardiovasculares. Quantos pacientes hipertensos a gente não tem visto tirando os antihipertensivos porque fizeram uso de um tratamento para obesidade, perderam uma quantidade significativa de peso, de gordura visceral e não precisam mais do remédio para hipertensão, pelo menos por enquanto. E a obesidade não é diferente. Alguns pacientes com mudanças intensivas do estilo de vida, que inclusive são um tratamento para todos que têm obesidade, né, todos que estão tomando ou não remédio, devem sim fazer uma otimização da sua dieta, né, comer melhor, devem praticar mais exercício. E existem metas para tudo isso que a gente pode discutir em um outro dia, mas às vezes eu tenho a impressão que a maioria das pessoas não sabe exatamente o quanto essas medidas precisam ser implementadas para que realmente haja essa possibilidade de um dia elas conseguirem manter o peso perdido sem o uso de medicação. O que a gente tem de evidências hoje, que são 4 estudos, 2 um pouco mais antigos, de que foi avaliado o que aconteceria com a retirada da medicação das 2 maiores moléculas que existem no momento, que são a semaglutida e a tirzepatida, já mostravam que, ao retirar a medicação, o reganho era muito expressivo e, ao manter a medicação, que era o grupo controle, intervenção, a perda de peso continuava. E hoje em dia tem 2 estudos que avaliaram com a tirzepatida o que acontece se a gente retirar versus estratégias para tentar mitigar o reganho de peso. E é isso mesmo que vocês ouviram, mitigar, porque os 2 grupos reganharam peso sim. Tá? Uma das estratégias foi trocar por uma droga menos potente, no caso o orforglipron, que ainda não chegou no Brasil, e no outro reduzir a dose. Então, o paciente que vinha em uso de dose máxima tolerada, de 10 ou 15 miligramas de tirzepatida, e teve essa dose reduzida para 5 miligramas. A diferença é que no grupo que parou, o reganho foi em torno de 60%, ou seja, ele é muito expressivo, quase 60% do peso perdido foi recuperado, enquanto no grupo com estratégia de redução de dose ou troca por uma medicação menos potente, reganhou apenas 20%. Então, fica já aí a primeira mensagem, que é: tratamento para obesidade, ele não vicia, mas quando a gente para de usar o remédio, assim como quando para de usar um antihipertensivo, um hipolipemiante ou um antidiabético, o peso ele volta, porque a obesidade ela é uma doença crônica, progressiva, recidivante ou recorrente, e a hora que você para um tratamento para aquela doença, ela vai sim voltar a exercer os seus efeitos e o peso vai começar a voltar. Mas tudo isso, todos esses tratamentos, eles são ainda muito novos. Por mais que já estejam em alguns anos e sejam tão falados e tão utilizados, parece que eles já estão aí há décadas, mas não estão apenas há poucos anos. Então a gente precisa esperar um pouco, observar como vai ser a evolução dessa doença, né, depois de vários anos usando essas medicações. E eu realmente acredito que algumas pessoas vão conseguir manter o peso perdido, vão conseguir manter a saúde sem a medicação. Mas como um especialista, né, que enxerga as coisas à luz das evidências, a maioria das pessoas vai sim precisar da medicação para manter o peso controlado, para manter os benefícios que ele alcançou
com o uso da medicação e a perda de peso. E já deixo um último alerta que é, a segunda vez que você usa, ou a terceira, ela não tem o mesmo efeito que a primeira vez. Então, não é uma medicação que você pode parar e imaginando que quando você retornar, você vai perder o peso de novo. E deixando aqui um relato de alguns casos que eu já vi pacientes que vieram para fazer um exame de esforço e falaram que pararam a medicação por conta própria, por diversos motivos, e chegaram a reganhar 20 quilos em 2 meses. Então, pessoal, toma cuidado, o reganho ele é assustador, e o paciente que reganha peso, ele tem uma mortalidade, em geral, maior do que aquele, inclusive, que vinha mantendo um peso estável, mesmo que um pouco acima do ideal. Fique ligado para mais vídeos, vamos explorar esse mundo da obesidade com a visão de um cardiologista, com a visão do coração. Um grande abraço.